corações. Peço a vocês que desliguem os celulares, por favor. E vamos assim agradecer ao Divino Amigo a oportunidade concedida a cada um de nós, encarnados ou encarnados. Sejamos assim agraciados com teu amparo, teu amor, tua misericórdia divina. Permita a presença da equipe espiritual amiga encarregada da sociedade, dos espíritos encarregados das ações do bem, que aqui se encontram reunidos na noite de hoje. Que possa assim envolver o nosso irmão Robson Ferreira, que estará utilizando a palavra na noite de hoje, para que a sua mensagem encontre essa atividade nas mentes e nos corações dos planos da vida. Fluidifica a água, Senhor, para que sirva de medicação para o espírito de todos que dela vêm. E na certeza da sua morável presença, neste fraternal encontro da noite de hoje, te agradecemos humilde e fraternalmente, dizendo: Senhor, seja conosco, hoje, agora e sempre. Na paz, o Senhor nos abençoe a todos. Gente, boa noite. Boa noite. Que a suave paz do Mestre Jesus esteja nos envolver a todos, que os espíritos amigos, trabalhadores e mentores desta casa, que se façam presentes, nos assistindo, nos impulsionando nesta árdua jornada da nossa evolução espiritual. Dando continuidade às nossas atividades doutrinárias, hoje temos a alegria de receber este confrade amigo que sempre convidado vem aqui, dos States ali, confraternizar conosco, trazendo a sua mensagem, a sua vivência, a sua experiência diante da doutrina espírita. Nosso irmão Robson, trabalhador da Casa de Oração Bezerra Menezes, da COBEM, e já fazendo parte do quadro de trabalhadores, colaboradores da Casa de Cristo Paz e Caridade. E hoje nós temos a alegria de recebê-lo com o tema deveras instigante, vícios perturbadores. Eu quero convidar aqui a segunda secretária da noite de hoje, da casa, para fazer um breve tópico aqui do Evangelho. Lembrando a todos, próxima palestra doutrinária, dia 25/3, com Mediunidade, Obsessão e Lei de Sintonia, com nossa irmã Marinalva, da Vila Cobem, e assim sucessivamente. Continuamos recebendo alimentos não perecíveis, só doe aquilo que se tem condições, para que nós possamos doar para outras pessoas, tá? Casa de doações, alimentos não perecíveis, roupa em bom estado. Tem a caixinha ali para quem não tem escorpião no bolso e aranha na bolsa. Colabore para que a Casa Cristo Paz e Caridade continue prestando esse serviço à nossa comunidade, nos acolhendo, assistindo aqueles que batem à porta da casa com as suas necessidades espirituais, materiais. Esse é o papel da Casa Espírita. Sejamos todos bem-vindos. As nossas palestras doutrinárias são quinzenais,
Tem pessoas que às vezes vêm semanalmente, já foi semanalmente, mas de muitos anos que é quinzenal, né? Ficou mais dinâmico dessa maneira, menos também dispendioso para casa. O trabalho de quinta-feira continua normal, no mesmo horário, a nossa sexta, que é a reunião privativa, e o sábado também no mesmo horário. Então sejamos bem-vindos. Nossa irmã Fabiana fará um breve tópico aqui do Evangelho, em seguida nosso irmão Robson com o tema da noite de hoje. Então, que Jesus, os bons espíritos, Joana e anjos, pelo menos, possa lhe agraciar e você tenha aí uma hora tranquila para desenvolver o seu trabalho. Boa noite, meus irmãos. A paz de Cristo no coração de cada um de nós. Só botar. Capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai, que está no céu. Então, quando derdes esmola, não façais soar trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para seres honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu, e ao mesmo tempo um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, poderei me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou e lhe disse: Eu quero, estás curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de falar disto a alguém, mas ide-vos mostrar aos sacerdotes e oferecer o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral, porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é preciso fazer a abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar a satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não cresce no que diz. Que assim seja, um breve trecho das Evangelhos. Essa palavra agora para a nossa minha posse. Essa pessoa vai falar isso para a gente. Obrigado. Vai ganhar aqui. Vai ficar mais bonito. Amigos e amigas do Cristo Paz e Caridade, boa noite a todos. Boa noite. Muita paz e que Jesus nos abençoe hoje e agora e sempre. Assim seja. É sempre uma alegria poder retornar aqui à instituição para nós falarmos sobre Espiritismo, doutrina espírita, falarmos sobre o Evangelho. Hoje, em particular, nós vamos falar sobre esse tema muito oportuno, necessário e diríamos mesmo premente, que é falarmos sobre os nossos vícios,
porque todos nós os temos. Só que a priori, quando falamos de vícios, parece-nos que eles só existem ou eles só existem na perspectiva negativa. Quando você diz assim, ele tem um vício, quase sempre associamos com algo ruim, prejudicial. Mas não necessariamente. Vícios são hábitos adquiridos. São comportamentos que nós elegemos na nossa conduta diária e que, de alguma sorte, eles atendem a uma necessidade interna. Porque ninguém tem o vício sem que haja uma demanda interna, que pode ser uma questão emocional, psicológica, pode ser uma questão espiritual. Mas, obrigatoriamente, não quer dizer que ele seja ruim. Você pode ter um vício bom. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco de Assis, Divaldo Franco e tantos outros tiveram vícios positivos. O que vai diferenciar um do outro é que os negativos, eles nos são prejudiciais. Eles nos alienam, eles causam em nós dores, sofrimentos e a necessidade de reparação. Diferentemente dos positivos, estes, por sua vez, eles vão nos libertar, eles vão nos fortalecer e, consequentemente, eles vão nos aproximar do ideal maior da vida, que é nos tornarmos cada vez melhores. Porque, conforme nós sabemos, e em particular na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec vem nos dizer, a partir dos ensinos dos Espíritos, de que a encarnação tem por objetivo a melhoria do espírito, é torná-lo cada vez mais próximo da divindade, visto que todos somos centelhas divinas. Só que como nós estamos em um processo de aprendizado, e no nosso estágio evolutivo, por falta dessa consciência e vivência da lei de Deus, nós nos distanciamos desta lei e, consequentemente, adquirimos vícios nocivos, ou chamados vícios tóxicos, aqueles que nos são prejudiciais, tanto do ponto de vista físico, orgânico, quanto do ponto de vista espiritual, fazendo com que aqueles que nos são afins se aproximem de nós, estabelecendo conúbio psíquico e muitas vezes nos levando à derrocada, ao que Kardec também chama num processo de subjugação, porque a depender do controle que você tenha ou não sobre os vícios, você passa a depender de elementos exteriores, de ações mentais psíquicas que nos gerenciam o nosso comportamento, as nossas atitudes. E isso vai gerar sofrimento, dor, comprometimento futuro, porque, disse Jesus, nós não sairíamos daqui, no que diz respeito a planetas na categoria que ora se encontra a Terra, de provas e de expiações, sem que passe pelo reajuste, sem que passe pela necessidade da depuração.
Por isso, quanto mais consciente eu estou a respeito das escolhas que eu faço, eu vou me percebendo até que ponto eles nos são prejudiciais ou não. E nós veremos aqui no material que nós preparamos que Hamed, no livro Renovando Atitudes, que é esse aqui, ele vai nos falar a respeito dos velhos hábitos, que é outra coisa importante para nós pensarmos. Nenhum vício, seja ele qual for a sua categoria, seja ele o vício positivo, seja ele o vício negativo, de fazer o bem, de fazer o mal, ele nunca se dá da noite para o dia. Ele não aconteceu do nada, porque é uma construção existencial através das sucessivas reencarnações. Quando falamos, por exemplo, de Dr. Bezerra de Menezes, viciado em fazer o bem, em ajudar as pessoas mais necessitadas, ele não começou nesta encarnação, esse espírito. Ele vem construindo ao longo de várias reencarnações ações voltadas para a prática do bem. E isso vai fortalecendo, imprimindo no psiquismo daquele ser a necessidade cada vez mais de repetir a ação, de torná-lo rotineiro. Quando nós pensamos em Hitler, nós não podemos imaginar que ele tornou-se o que nós o conhecemos historicamente nessa sua encarnação como tal. Ali ele reforçou um padrão psíquico, mental, que ele vem construindo ao longo de multifárias reencarnações. Por isso que a reencarnação tem como propósito a reeducação, para que o espírito modifique um comportamento negativo em positivo. Mas isso só se dá quando o ser sente a necessidade de não mais tê-lo. Porque quando a gente olha o tema ainda de forma mais livre, vícios perturbadores, parece-nos, a princípio, que é uma redundância. Porque vício, em si, são todos perturbadores. Não necessariamente. Os vícios, eles podem ser elevados. Eles podem ter um cunho de consolação, de transformação. Então, pessoas há que têm um vício saudável de caminhar todos os dias, de fazer exercício físico. Tem o vício da leitura, da oração. Como temos o vício de falar mal dos outros. Como temos o vício de corromper, de furtar, de assassinar e por aí vai. Considerando o nosso estágio evolutivo, ainda de um planeta coletivamente de provas e de expiações, o que mais categoriza os indivíduos são os vícios perturbadores. Porque nós não vemos as mancheias em Bezerra de Menezes, uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, caminhando livremente aqui, possivelmente, posso estar equivocado, em Santa Maria. Como nós não vemos igualmente em Salvador, porque a terra em si,
ainda não os aceitam, porque é mais fácil nos mantermos em um padrão inferior do que inferior. Eles nos convidam a nos elevarmos, enquanto nós outros nos mantemos alimentados daquele mesmo padrão e necessidade, o que gera os padrões comportamentais perturbadores, alienantes. Nós normatizamos determinados comportamentos, a exemplo da violência. Por que a violência impera ainda em nossa sociedade? Porque os indivíduos, na sua grande maioria, expressam no dia a dia comportamentos violentos. O vício de beber, o vício de fumar e tantos outros comuns e aceitáveis na nossa sociedade é porque todo mundo faz, porque todo mundo tem necessidade de, uns mais, outros menos. Mas, a grosso modo, o que nós percebemos é que nós nos retroalimentamos desses padrões, gerando distúrbios psíquicos, estabelecendo processos de sintonias com espíritos de baixo padrão espiritual. Porque não é fácil, por falta do vício da oração, nos conectarmos com os nossos anjos da guarda, que está tão pertinho de nós, quanto mais com o Dr. Bezerra de Menezes, um Emmanuel. É muito mais difícil. Não é que nós não possamos, é porque nós não temos o hábito de fazê-lo, de praticar a oração. Porque até mesmo a nossa oração, ela é acelerada, ela é apressada, ela é inquietante. Nós nos sentimos pessoas impacientes, mesmo nesses momentos em que nós dedicamos ao encontro com o Pai que está nos céus. Então, Joana de Ângeles, numa perspectiva psicológica, assim como outros autores espirituais, e hoje é uma temática na área da psicologia, das ciências psicológicas, muito comuns. As pessoas falam demasiadamente a respeito desse tema. Mas, especificamente, no que diz respeito à doutrina espírita, são muitos espíritos que vêm nos aconselhando a necessidade cada vez mais premente de nós revermos os nossos velhos hábitos. Porque nós os transferimos para a vida após a morte. Assim como nós não os elegemos nesta, nós tomamos de volta nesta. É uma canga que nós colocamos nos ombros e que nós carregamos isso, reencarnação em reencarnação. É que nem o ato de amar. O amor não é um sentimento que nós adquirimos em uma encarnação. É um processo continuado de uma vivência com o outro, vencendo as barreiras naturais de um mundo de provas e expiações. É na dor, na alegria, na saúde, na doença, na falta como na abundância, que nós vamos construindo esse padrão de sentimento que um dia eclode no amor. Por isso que raramente nós vemos pessoas que verdadeiramente se amam. É muito mais comum vermos pessoas que se gostam, que têm afeto positivo, porque existe também um afeto negativo, umas pelas outras. Mas o amor
é a potência divina que surge e que renuncia muitas vezes às coisas transitórias do mundo em favor do outro, do bem amado. Então, Joana de Ângeles, na sua série psicológica, assim como o Espírito Hamed, eles vêm nos trazer inúmeras mensagens referentes sobre esses vícios perturbadores. E acreditem ou não, é justamente por conta dos nossos vícios perturbadores, aqueles que nós estabelecemos e alimentamos ao longo de uma existência, que fazemos com que a Terra não evolua, não progrida, ou, em última instância, mantenha-se no padrão espiritual que ela se encontra. Todos já ouvimos falar da chamada transição planetária, que é justamente essa virada de chave que a humanidade terrena precisa dar para que ela atinja um patamar vibracional superior a qual ela já conseguiu alcançar. Para tanto, será necessário que nós nos desvistamos, nos desimpregnemos dos nossos vícios perturbadores, dos nossos velhos hábitos que nos consomem, que nos alienam, que nos paralisam. E como veremos também em Hamed, são coisas simples que já poderiam ser adotadas ou modificadas em nosso próprio favor. Porque quando a gente muda um padrão comportamental, nós não estamos favorecendo o outro em si mesmo. Nós estamos nos beneficiando. É que nem a história de quem acende uma lâmpada. Quando alguém acende uma lâmpada, o primeiro a ser iluminado é quem a acendeu. Não tem essa história? Pois é. O primeiro a ser beneficiado é o próprio indivíduo, que deixou de ter um vício a menos. Mas não pode deixar de ter apenas o vício. Isso é muito comum para aqueles ou aquelas que viveram por muito tempo regido pelo vício do tabagismo. E lá um dia resolveu deixar de fumar. Bom, legal. Só que ela deixou de fumar, mas não colocou naquele espaço psíquico algo superior. Ficou como que um vazio ali. Não é assim? E o que acontece? Depois de um tempo, por não ter sido alimentado de outros vícios positivos, ela tende a pessoa ou a voltar para o mesmo vício ou colocar um outro vício tão prejudicial, nocivo quanto o anterior. Então você vai saindo de um para outro vício na tentativa desesperada de se livrar deles. Mas você só consegue superar um vício perturbador quando você bota um vício equilibrador. Algo que lhe proporcione internamente o mesmo bem-estar, a mesma sensação de prazer, porque todo vício decorre de uma necessidade de sentir o prazer. Então, naquele momento, eu deixei de ter o prazer que a nicotina me proporcionava, eu fico desesperado
É o chamado período de abstinência. Período de abstinência. Que é um dos períodos mais difíceis para quem está em tratamento. É que nem remédio. Pessoas hipocondríacas. Que é isso? Pessoas viciadas em tomar remédio. Todo tipo de remédio. Aí para de tomar o remédio. Fica a lacuna psíquica, orgânica, da necessidade daquele componente químico. E aí a pessoa vai